Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 13 de março. Agora na Espanha são 10 horas e 49 minutos, no Brasil 6 e 49 da manhã. Eu tô no gráfico diário ancorado pela nuvem de Shimoku e pelo canal de Keltner. Vocês vejam que a gente foi buscar exatamente a mediana do canal de Keltner, como eu havia reportado, que aqui seria um ponto de inflexão. Logo no início desse pump aqui ontem, já na madrugada do dia 12 para o dia 13, a gente chegou a dar uma agulhada para o patamar da mediana, fez 22.150, deu uma recuada, depois explodiu para a máxima em 22.600. Agora a BTC está ali acumulando. Se a gente olhar no intraday, vocês vejam que a gente nesse momento está testando um patamar logo abaixo da última lower. Vocês vejam que ontem todos os sinais na sala de sinais, todos os sinais no copy trade fecharam no lucro, no lucro, e os assinantes saíram no gain. A BTC agora vai ficar acumulando, provavelmente a gente vai ficar pipocando entre a lower e a VWAP, ela vai ficar nesse patamar que está atual entre 21.900, voltando para 22.300, até em algum momento desenhar uma possível figura triangular no 2 horas ou no 4 horas para continuar a sua pernada. Como nesse momento a gente está estressando a mediana do canal de Keltner no diário, que se confunde com o centro gravitacional da nuvem na projeção, é bem provável que a gente fique acumulando por algum tempo aqui, de repente criando uma subfigura triangular. Agora eu vou pular para o 4 horas. No 4 horas, claramente esse engolfamento aqui demonstra uma perda desse ímpeto comprador. Então isso aqui provavelmente vai evoluir para uma figura triangular para continuar a sequência impulsiva. Porque no diário a gente só vai parar mesmo quando estressar a aresta superior dessa cunha triangular. Inclusive a aresta superior está em 23.600, que se confunde com a linha superior da nuvem na projeção. Ou seja, é para lá que a gente está indo. No gráfico diário, agora eu estou no diário ancorado pela banda de VWAP mensal. A gente chegou a transpassar a própria VWAP mensal, a gente está um pouquinho acima dela, mas a VWAP mensal a gente precisa lembrar que ela exerce uma força gravitacional. Então é possível que o preço volte para 21.800, agora está 21.980, volte ali para 21.800 para aqui iniciar uma acumulação de repente triangular no 4 horas, que é o que parece que está acontecendo. Agora eu estou no 4 horas, para depois continuar a pernada em direção à aresta superior dessa cunha aqui no diário, que tem como target final 23.600. Agora eu vou pular para o gráfico diário ancorado na VWAP anual. Vocês vejam que a VWAP anual, que é essa linha verde aqui, ó, exerce uma brutal força gravitacional. A BTC chegou a fazer a mínima em 19.569 e rapidamente recuou para o patamar da VWAP anual. Eu havia reportado logo no auge daquela queda brutal que a BTC ela acaba cedendo em algum momento à força gravitacional da VWAP anual, e foi isso que aconteceu. A VWAP anual acabou sugando ela. Tudo bem que os fatos foram absurdamente insanos, mas a realidade estatística para a BTC sempre acaba se impondo. Quando a BTC encontra a VWAP anual, acontece esse curto-circuito aqui. Agora vamos para os fatos. A Binance, diante de toda essa repressão na emissão de BUSDs, avisou que vai converter $1 bilhão norte-americanos que estão no sistema bancário de Singapura e Hong Kong, principalmente, em BTC, ETH, BNB e outros tokens. Tem até a VAX no meio. Enfim, o fato é que as sérias dificuldades que a Binance e a Paxos estão enfrentando para emitir novas BUSDs acabaram por convencer os dirigentes que é melhor transformar esses valores em ativos criptos de altíssima octanagem. Enfim, isso aqui só vai turbinar o pump da criptografia, porque agora a gente vai acumular para depois explodir em direção a $30 mil, e o HSBC vai adquirir a unidade do Silicon Valley Bank no Reino Unido por 1 libra, e vai ter aporte também do Banco Central inglês
para garantir que o Vale do Silício britânico, né, Shoreditch, não sofra um colapso, porque seria algo no nível da extinção de toda uma geração de startups. E os reguladores norte-americanos fecharam mais um banco, o Signature Bank, e assumiram também os depósitos. Todos os clientes vão ter acesso aos seus depósitos. É mais um tombo no sistema bancário norte-americano. E mais uma shit coisa no balanço patrimonial do Fed. Já eu vou falar sobre isso. A gente está entrando na era do dinheiro infinito, por assim dizer, da torneira infinita. Parece que não tem limite para o balanço patrimonial do Fed adquirir avião caindo e shit coisas. Agora na seara geopolítica e finanças internacionais, na capa do The Wall Street Journal, depositantes do Silicon Valley Bank receberão todo o seu dinheiro. Depositantes do Silicon Valley Bank terão acesso a todos os seus recursos já na manhã dessa segunda-feira, disseram os reguladores. Na verdade, o Federal Reserve criou uma linha de crédito não só para os reguladores que assumiram o controle do Silicon Valley Bank, mas também para o First Republic Bank, que seria o próximo banco a tombar. O Fed criou uma linha de financiamento de 70 bilhões de dólares para o First Republic Bank. Aquele viés ultra hawkish do Fed, no sentido de que o balanço patrimonial seria enxugado, por assim dizer, as taxas de juros iriam para as cucuias. De repente, a realidade se mostrou mais insana do que o Jerome Powell quis transpassar naquele depoimento ridículo no Senado. O fato é que agora tudo mudou. Tá inclusive na mesa a possibilidade, tem uma reunião de emergência agora às 11h30 no horário do leste. Tá inclusive na mesa a possibilidade de não haver nenhum aumento de juros já na próxima, nessa reunião, que era para ser do dia, tava marcada para o dia 22, mas foi adiantada para hoje, dia 13. A última vez que o Fed adiantou uma reunião para o dia 13 foi lá na crise do subprime. Ou seja, não há um bom vaticínio em relação ao que vai acontecer a partir de agora. E, silenciosamente, o Federal Reserve e o Departamento do Tesouro norte-americano estão criando uma sopa de letrinha para poder garantir empréstimos de alta liquidez colateral. Foi o nome que, segundo o site do Federal Reserve, foi dado para essa operação de salvamento bancário agora, no começo de março de 2023. A sigla é BTFP. Os players de Wall Street estão chamando essa BTFP, que seria uma linha de crédito para empréstimos de alta liquidez colateral, estão chamando de Buy the F Pivot. Não posso falar o nome aqui porque a inteligência artificial pode me censurar, mas o fato é que, em outras palavras, está inaugurada a nova rodadinha de impressão infinita de dinheiro. Ou seja, todo aquele discurso do Jerome Powell no sentido de enxugar o balanço patrimonial do Fed, na verdade foi só balela. Não aguentou 10 minutos dentro do octógono. Agora eu vou mostrar para vocês em perspectiva toda a riqueza do planeta. Lembrando que cada quadradinho desse aqui, ele guarda uma relação de proporcionalidade com o tamanho da riqueza retratada. Então esse quadradinho aqui, é o tamanho da riqueza retratada por toda a prata do planeta. Esses 3 quadradinhos é o tamanho da riqueza retratada por todas as criptos do planeta. Essa série de quadradinhos aqui, é a riqueza espelhada nos gastos militares do planeta. Essa série de quadradinhos aqui, essas 2 fileiras, é o déficit norte-americano. Isso aqui são as divisas em circulação, as tangíveis. E aqui, aqui inclui o euro, dólar, ienes japoneses, yuan, enfim. E aqui, é o balanço patrimonial do Fed. Lembrando que todos esses quadradinhos em magenta, em rosa, foram criados de janeiro de 2020 para cá.
Mas vocês podem colocar mais uma fileira aqui, porque de 2020 até agora, 2023, já foram acrescentados quadradinhos de shitcoins aqui. Nas últimas 48 horas, só o First Republic Bank, que abriu uma linha de crédito de 70 bilhões de dólares, gerou uma conta correlacionada no balanço patrimonial do Fed de mais um avião caindo aqui, mais o avião caindo do Silicon Valley Bank, ou seja, a montanha de shit coisa e encrenca no balanço do Fed algum dia vai ter que prestar contas à realidade. Os economistas, principalmente os da old school, eles às vezes esquecem que sistemas monetários, financeiros, monetários, macroeconômicos, no fundo, são só sistemas matemáticos. E em algum momento, a realidade da matemática vai ter que ter um encontro marcado com toda essa teoria macroeconômica de bailout, salvamentos, resgates, enfim, isso aqui, toda essa shit coisa, algum dia vai ter que ter um encontro marcado com a realidade matemática. E é óbvio que essa era do dinheiro infinito tá encontrando um ponto de inflexão muito interessante lá na guerra do Putin, agora com a Arábia Saudita se juntando com o Irã para poder fornecer petróleo em troca de outra divisa que não o petrodólar. Ou seja, está havendo um realinhamento geopolítico financeiro internacional. E não é sem razão que a própria BTC está reagindo à altura. O que a gente viu nas últimas 8 horas, por assim dizer, foi só uma reação a essa torneira de dinheiro infinito. Olha aqui, a gente estava num viés supostamente ultra hawkish do Fed, a BTC sentiu, só que aí começou a torneira de dinheiro, a BTC voou em direção à mediana do canal de Keltner e vai estressar a aresta superior dessa cunha em 23.600. Se romper, só para em 30 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.